A figura que João vê no versículo 13 é de Cristo no meio da igreja. E eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está aqui. E é porque Ele está aqui que você e eu estamos aqui. É porque Ele está aqui que esse encontro é tão importante. Mas você pode perguntar, Ele está aqui para quê? Ele está aqui para examinar a sua igreja, para sondar a sua igreja, para exortar a sua igreja, para corrigir a sua igreja, para disciplinar a sua igreja, para encorajar a sua igreja, para restaurar a sua igreja. Diz aí que Ele está andando no meio dos candeeiros. Ele está andando entre nós. E Ele nos investiga, e Ele nos conhece, e Ele nos examina. E é curioso que na medida que Jesus está caminhando entre essas igrejas, há um estribilho que se repete em todas elas. Em todas elas. E o estribilho é este: eu conheço, eu conheço. Eu conheço, eu conheço. Mas para a igreja de Esmirna, mais pobre igreja da Ásia, Jesus vai usar uma outra expressão e diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Jesus me choca porque você e eu temos uma concepção do que é uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muitos membros influentes na sociedade? Para a igreja mais pobre da Ásia, Jesus Cristo disse: tu és rico. O que importa não é ser rico na terra, é ser rico no céu. Não é ser rico na avaliação dos homens, é ser rico na apreciação de Deus. Curiosamente, a igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia, que olhava no espelho e dava nota máxima para si mesma. E Jesus Cristo olha e faz uma outra avaliação, diz: não, tu és pobre, miserável, cego e nu. Para a igreja de Pérgamo, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. E por que Jesus usou essa expressão? Talvez por duas razões, pelo menos, deve ter outras. Você sabe que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, só superada pela capital Éfeso. E quando se disputava na Ásia Menor qual cidade teria prioridade para construir o primeiro templo de adoração ao imperador romano como Deus, Pérgamo ganhou a concorrência e construiu o primeiro templo de adoração a César na Ásia Menor. Talvez o que Jesus está dizendo é que qualquer lugar onde um homem seja adorado como um Deus, aí está um culto satânico, porque o humanismo é satânico. A segunda razão é que Pérgamo hospedava o templo de Esculápio. Esculápio era o deus da cura. E Esculápio era um ídolo representado por uma serpente. Pessoas iam do mundo inteiro a Pérgamo para serem curadas das suas doenças por este ídolo chamado Esculápio. E o que Jesus está dizendo é que qualquer adoração a um homem, ou a um ídolo feito pelo homem, ou imaginado ou criado pelo homem, também é um culto satânico. Para duas igrejas, Jesus Cristo só faz elogios e nenhuma censura. Para a igreja pobre ele disse: mas tu és rico. Para a igreja fraca ele disse: mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Para quatro igrejas, Jesus Cristo tem elogios a fazer e tem censuras a fazer. Para a igreja de Éfeso, ele elogia a igreja pelo seu zelo pela verdade. Uma igreja que se mantinha pura teologicamente, uma igreja que resistia à influência dos falsos mestres, dos falsos apóstolos. Com isso é claro que uma igreja não pode agradar a Jesus se ela negocia a verdade, se ela transige com a verdade, se ela relativiza a verdade. Mas Jesus olha para esta igreja e faz uma censura dizendo assim: mas eu tenho uma coisa contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Às vezes a igreja conserva a sua ortodoxia, o seu zelo doutrinário, o seu apego à doutrina, mas ela perde o amor e fica apenas com a ortodoxia ossificada, engessada e morta. O que eu acho curioso é que a igreja de Tiatira é o inverso de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Agora Jesus vai se dirigir à igreja de Tiatira dizendo o seguinte, parabenizando a igreja, porque agora quando escreve, essa igreja tem mais fé, mais obras e mais amor do que lá no começo. Mas Jesus Cristo dizia: eu tenho uma coisa contra ti, que tu toleras essa falsa profetisa Jezabel. Em outras palavras, a igreja de Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. A igreja de Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina.
Nós poderíamos ser a igreja mais acolhedora da cidade, nós poderíamos ser a igreja mais entusiasta da cidade, nós poderíamos ser a igreja onde a comunhão fosse o ponto mais alto da nossa postura e de comunidade, mas se nós, mesmo tendo comunhão e amor, não zelamos pela verdade, também nós não agradaremos ao Senhor Jesus. E aqui é um ponto curioso, meus irmãos, curiosíssimo. Pelas minhas andanças pelo Brasil, eu escuto sempre a mesma pergunta, com muita frequência. Qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Às vezes a pergunta é mais direcionada. Qual a avaliação que o senhor faz da igreja presbiteriana do Brasil por ser um pastor presbiteriano? Às vezes a pergunta é bem específica. Qual a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor pastoreia? E a minha resposta é a mesma sempre. Vai muito bem. Vai mais ou menos. Vai muito mal. Muito mal. Sabe por que eu falo isso? Porque numa mesma igreja, numa mesma congregação, você tem gente cheia do Espírito Santo de Deus, você tem gente capengando na fé, e você tem gente vivendo em pecado, numa mesma congregação. O que eu acho impressionante em Jesus, é que a avaliação dele é tão distinta da nossa às vezes. Para a igreja que é pobre, Jesus Cristo está dizendo, não, você é rica. Para a igreja que se diz rica, Jesus, não, você é pobre. Para a igreja que se diz viva, Jesus, não, você está morta. Para a igreja que se diz fraca, Jesus, não, você é fiel e eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Irmãos queridos, o que é importante não é passar pela aprovação dos homens, é passar pela aprovação de Deus. O que é importante não é ser aplaudido na terra, é ser aprovado no céu. Mas a uma igreja, Jesus Cristo não fez nenhum elogio, apenas censuras. E que igreja é essa? A igreja de Laodiceia. Eu queria me deter um pouquinho aqui. Eu queria tratar de 3 coisas aqui. Primeiro, um diagnóstico de Jesus. Segundo, um apelo de Jesus. Terceiro, uma promessa de Jesus. Qual é o diagnóstico que Jesus Cristo vai fazer desta igreja que não recebe nenhum elogio e apenas censura? Qual o diagnóstico que Jesus está fazendo do seu coração, do meu coração, da nossa vida nesta noite? E Jesus não era aquele tipo de pregador que dava respostas para perguntas que não estavam sendo feitas. Jesus era fiel e era relevante. E Jesus usa algumas figuras nesta igreja porque conhecia o contexto. Por exemplo, por que ele usa a figura do frio, do quente, do morno? Por que ele usa a figura das vestes alvas, do ouro puro, do colírio para os olhos? É porque Jesus conhecia esse contexto. Você sabe que Laodiceia fica no Vale do Rio Lico, e o Vale do Rio Lico era a região mais rica e nobre da Ásia Menor. Ainda hoje é a região mais rica da Turquia. E naquele vale ficavam 3 cidades muito próximas umas das outras. Dava em torno de 8, 9 quilômetros uma da outra. A cidade de Hierápolis, a cidade de Colossos e a cidade de Laodiceia. Hierápolis era mundialmente conhecida como a cidade das fontes de águas quentes. Era a nossa Caldas Novas brasileira. Brotava de uma rocha de montanhas calcárias brancas, chamado Castelo de Algodão, águas quentes que iam descendo e formando piscinas em cascatas, e essas piscinas de águas quentes recebiam pessoas do mundo inteiro para tratar das suas doenças. Do outro lado do rio Lico ficava Colossos, mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas geladas, também terapêuticas. Laodiceia, a maior das cidades, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas geladas. As águas que chegavam lá vinham das montanhas por meio de aquedutos e chegavam lá mornas, tépidas, impróprias para beber e impróprias para uso terapêutico. E Jesus pega esse gancho da geografia e diz o seguinte: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses frio como as águas de Colossos, mas porque tu és morno como as águas que chegam a Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus Cristo usou a figura do ouro? Para te enriqueceres? Porque Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor, de onde se exportava todo o ouro da região para o resto do mundo. Uma cidade riquíssima, que mesmo sofrendo um terremoto no ano 47 depois de Cristo, reconstrói a cidade sem precisar de ajuda do império. Os homens endinheirados da cidade reconstruíram-na.
Por que Jesus usou a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. As suas fábricas de roupas eram conhecidas no mundo inteiro. A lã negra produzida ali era mundialmente conhecida. Por que Jesus usou a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. O pó frígio, um remédio quase milagroso, era mundialmente conhecido na época. E Jesus pega esses ganchos da cultura, da geografia, da economia, para tratar de problemas espirituais na vida da igreja. Agora vamos dar uma olhadinha no diagnóstico. Qual o diagnóstico que Jesus Cristo faz dessa igreja, irmãos? Sabe o que me choca aqui? Não é o que Jesus vê, é o que Jesus não vê. É o que Jesus não vê. Essa é a única igreja que está provocando sofrimento profundo em Jesus, como que náuseas. E o que Jesus não vê nessa igreja? Primeiro, leia atentamente. E você não vai ver nenhuma denúncia de Jesus de qualquer heresia entrando na igreja. Não tem. Não tem falsos apóstolos, não tem falsos mestres, não tem falsas doutrinas, não tem perigo doutrinário. Diríamos hoje que era uma igreja estritamente ortodoxa, fiel à doutrina. E apesar de ser ortodoxa, ela está causando náuseas no Senhor Jesus. Segundo lugar, leia novamente, e você não verá nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais, como havia problema moral em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes. Essa igreja, diríamos hoje, era uma igreja ética, não tinha escândalos, a liderança não precisava se reunir para disciplinar um membro, era uma igreja que desfrutava de grande reputação moral na cidade. Aliás, ela mesma tinha uma alta avaliação da sua moralidade. Mas uma igreja que é ortodoxa e que é ética está provocando náuseas no Filho de Deus. Terceiro, leia o texto e você perceberá que não há aqui nenhum sinal de pobreza na igreja, como havia pobreza em Esmirna, como havia fraqueza em Filadélfia. É uma igreja rica, é uma igreja abastada. Quarto lugar, o que Jesus não vê? Jesus não vê nenhum sinal de perseguição nessa igreja. Havia perseguição religiosa em Éfeso, havia perseguição política em Pérgamo, o mundo estava em polvorosa, a perseguição se alastrava para o mundo inteiro, havia paz nessa igreja. Era uma igreja ortodoxa, era uma igreja ética, era uma igreja próspera, e ela estava em paz. Agora a grande pergunta é essa: então o que é que Jesus viu nessa igreja, que está provocando todo sofrimento nele? Somente uma coisa, falta de fervor espiritual. Meus amados irmãos, pense comigo uma coisa: o que é que está faltando à igreja evangélica brasileira? Normalmente as igrejas chamadas históricas, que têm zelo pela doutrina, que têm zelo pela ética, que têm prosperidade, que vivem em paz. Falta fervor, queridos, falta entusiasmo, falta vibração, falta plenitude do Espírito, falta alegria indizível e cheia de glória, falta brilho nos olhos, falta poder, falta unção, falta virtude do Espírito Santo, falta quebrantamento, falta avivamento, falta fervor. Há uma apatia espiritual, revestida de uma casca de ortodoxia. Há uma frieza mórbida, escondida atrás de estruturas rígidas. Eu não tenho dúvidas disso, queridos, que a maior necessidade nossa é de quebrantamento, é de arrependimento, é de mudança de vida, é de um avivamento espiritual, é de um fervor espiritual que possa arder em nossa alma, que possa queimar em nosso coração, que possa levantar a igreja da letargia espiritual e colocá-la como coroa de glória nas mãos de Deus. Olhe para o retrovisor e veja as igrejas que entraram por esse caminho.
Aonde nós vamos parar? Que tipo de igreja nós queremos? Onde há igrejas que têm confraria do charuto e a confraria do uísque, e perdemos o fervor, e perdemos o poder, e perdemos o entusiasmo, e nos agarramos à nossa ortodoxia, e nos agarramos à nossa ética, e nos agarramos à nossa prosperidade, e nos agarramos ao fato de que temos paz. E eu quero dizer para vocês que a ortodoxia é inegociável, eu quero dizer para vocês que a ética é inegociável, eu quero dizer para vocês que é uma bênção ser próspero, eu quero dizer para você que é uma bênção você viver em paz, mas isso não basta. É preciso poder, é preciso virtude do Espírito, é preciso fervor espiritual. Jesus Cristo está nos mostrando o caminho aqui. Eu aconselho que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. Só Jesus pode restaurar o fervor espiritual no nosso coração. Nós não temos que buscar as últimas novidades do mercado da fé, nós não temos que ir buscar as experiências forâneas das Escrituras, nós temos que buscar a Jesus. É Ele quem restaura o fervor, é Ele quem aquece o coração, é Ele quem restaura a nossa alma, é Ele quem liberta-nos profunda e totalmente, é Ele quem pode acender estas brasas e colocar de novo uma chama viva no nosso peito. Mas sabe por que Jesus está pegando tão pesado com esta igreja, com você e comigo? É porque não desiste de nós. É porque não quer que você e eu durmamos o sono da morte. E por isso ele tem uma ordem a dar: sê pois zeloso e arrepende-te. Muda de vida, muda de conduta, muda de postura. Quando chega no verso 20, carinhosamente ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E o que mais me choca desse versículo é a possibilidade de eu me reunir, cantar, orar, pregar, ofertar, e Jesus ainda está do lado de fora, querendo entrar. Que Jesus nos convide para cear com Ele, isso é um milagre, mas que Ele queira cear conosco, isso é graça. Graça. E a única maneira de nós termos coração aquecido é nos assentando aos pés de Jesus, é tendo comunhão com Jesus, é conhecendo a intimidade de Jesus, é nos encantando com a glória do nosso Deus e Salvador Jesus. Depois de fazer este apelo, Jesus agora vai fazer uma promessa: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. E o que eu acho magnífico aqui é a transição que ele faz do verso 20 para o verso 21. Ele sai da privacidade da mesa para a publicidade do trono. Quem é que se assentará com ele publicamente no trono? Quem se assentou com ele privativamente à mesa. Em julho de 2011 eu fui visitar essas 7 igrejas. E na medida que percorria esta região da antiga Ásia Menor, da Turquia hoje, as lágrimas vinham com muita frequência aos meus olhos, porque estas 7 igrejas morreram, todas elas morreram. Olhe comigo para a Europa, o velho continente, onde nasceu o protestantismo, onde aconteceu a reforma do século XVI, onde aconteceu o movimento dos puritanos, onde aconteceu o movimento pietista, onde aconteceu o movimento dos morávios, onde aconteceram as missões modernas, onde aconteceram os grandes reavivamentos históricos. A Europa hoje é considerado um continente pós-cristão. Eu estive agora em outubro em Genebra. É de chorar. O Museu João Calvino está entregue às traças. Uma casa velha, insignificante. Eu estive o ano passado em Londres, e um amigo meu olhou para mim e me disse o seguinte: pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de John Wesley, não é mais o país de George Whitefield, não é mais o país de William Wilberforce, não é mais o país de William Carey. A Inglaterra não é mais o país de John Charles Ryle, a Inglaterra não é mais o país de Charles Haddon Spurgeon. A Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd Jones e de John Stott. A Inglaterra hoje é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em mesquitas, em bares. E sabem por que as igrejas estão morrendo na Europa? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olha para a América do Norte, onde você tem tantas igrejas chamadas de dead churches, igrejas mortas.
onde as denominações históricas estão perdendo milhares de membros todos os anos, todos os anos, todos os anos. Onde você tem grandes templos, mas vazios. E por que as igrejas estão morrendo na América do Norte? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. O que é triste, irmãos, é que esses mesmos sinais de morte já estão presentes no Brasil. Igrejas capitulando-se ao liberalismo teológico por um lado, outras igrejas se rendendo ao sincretismo religioso por outro lado, outras igrejas agarradas a uma ortodoxia morta, outras igrejas crescendo explosivamente, mas sem evangelho, sem cruz, sem pregação de novo nascimento, de arrependimento de pecado, de salvação em Cristo Jesus. Desesperadamente, nós precisamos de restauração de fervor na igreja neste país. Desesperadamente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus reavive a nossa alma. Que Deus aqueça o nosso coração. Que Deus nos traga fervor espiritual. Precisamos conhecer o Cristo libertador, o Cristo restaurador, o Cristo que aquece de volta o nosso coração. Eu quero orar em seu favor. Se você anseia por fervor, se você anseia por avivamento, se você anseia por uma volta para o primeiro amor, se você anseia viver o melhor daquilo que Deus um dia já fez na sua vida, com medida mínima do que Ele vai fazer daqui para frente, eu quero orar em seu favor nesta noite. Se você deseja isso, com a liberdade que você tem, eu convido você a vir aqui à frente, nós vamos buscar a face de Deus.